Estudante de medicina do UniBH. Olá, meu nome é Vinícius Soares, eu sou estudante de medicina do UniBH e nós vamos começar hoje nosso curso de patologia clínica laboratorial com ênfase em hematologia. O meu objetivo não é esgotar o assunto, explorar todo o tema, mas é tentar fazer você, estudante, começar a aprender essa parte de medicina laboratorial e de hematologia, sem ter que necessariamente ficar decorando todo o conteúdo para a sua prova. Então vamos juntos, essa aula é apenas uma introdução, mas vai te ajudar a entender os demais assuntos que a gente vai trabalhar. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é a composição do sangue. Se a gente pegar e considerar que a gente tem 5 litros de sangue circulante no nosso corpo, e tomarmos isso como sendo 100% do total de sangue circulante, quanto será desse sangue que corresponde à água? Para a gente chegar a essa conclusão, a gente vai fazer uma divisão. E a primeira parte desse sangue, 40% dele, ou aproximadamente 2 litros, corresponde ao hematócrito. E desse hematócrito, 99,9% das células desse hematócrito são as hemácias. A conclusão que a gente chega, então, é que basicamente a gente pode considerar na análise do sangue como se o nosso hematócrito fosse o número de hemácias circulantes nesse sangue. E qual é a constituição dessa hemácia? Em conjunto, 60% das hemácias elas são formadas por água, ou seja, desse total de 2.000 ml que eu tenho de hematócrito, 1.200 ml correspondem à água. E 40% da hemácia é feito de outras substâncias, por exemplo, proteínas, que vão estar aqui como sendo um percentual não água dessa. Aqueles 0,1% que faltava para preencher os 100% do hematócrito são correspondentes a leucócitos, ou seja, todos os glóbulos brancos, que vamos explorar um pouquinho mais à frente, e também as plaquetas derivadas lá da fragmentação do citoplasma do megacariócito. Então, se 40% desse total de sangue circulante, ou 2 litros, eram de hematócrito, os outros 60% são de plasma. Ou seja, eu tenho 3 litros de plasma circulando no meu sangue. E esse plasma, ele tem 92% da sua constituição de água, ou seja, 2.800 ml são água, dentre esses 3.000 ml. E 8% são outros compostos, tais quais albumina, fibrinogênio e imunoglobulinas, que vêm lá dos linfócitos B. Somados, então, os 1.200 ml de água que a gente tem dentro das nossas hemácias, com os 2.800 ml de água que a gente tem circulantes no sangue, fora das hemácias, a gente tem um total de 4 litros dos 5 litros totais de sangue sendo constituídos por água, e apenas 1 litro sendo de outros constituintes que sejam não água. Entendido quais são os constituintes desse sangue, como que esses constituintes circulam na corrente sanguínea? Então é importante a gente saber que os eritrócitos, eles circulam no centro desse fluxo sanguíneo. Entretanto, isso não vai acontecer com os eritrócitos senescentes. Veja, à medida que vai envelhecendo, os eritrócitos, eles vão se transformando em esferócitos. E esses esferócitos, eles andam marginalizados na corrente sanguínea, e quando eles entrarem no baço, eles vão ser fagocitados e destruídos pelo sistema retículo endotelial, por macrófagos constituintes desse sistema retículo endotelial, lá da pulpa vermelha do baço. Mas não são só os esferócitos que andam marginalizados. Leucócitos e plaquetas também estão marginalizados no fluxo sanguíneo,
o que é muito interessante porque isso vai facilitar a marginalização, a diapedese desses leucócitos por tecido quando a gente tiver um quadro infeccioso e precisar recrutar essas células inflamatórias. Então, até aqui a gente abordou o conteúdo do sangue e como que essas células circulam no fluxo sanguíneo. Agora, a gente precisa entender quais são essas células sanguíneas, quais são as linhagens celulares e de onde elas surgem. Então, tudo vai começar de uma célula-tronco hematopoética, que está lá na medula óssea, e ela pode se dividir em duas linhagens. Uma linhagem mieloide, aqui à esquerda, e uma linhagem linfóide, no gráfico aqui à direita. Dentro da linhagem mieloide, a gente vai ter todas as linhagens de blastos, que são células jovens, maiores, que vão se diferenciando até formarem aqui os megacariócitos, que vão se dividir e gerar as plaquetas. Vamos ter os reticulócitos gerando os eritrócitos, os mieloblastos gerando todos os granulócitos, ou seja, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e os monoblastos gerando os monócitos, que quando atravessarem o tecido vão virar os macrófagos. Por outro lado, na linhagem linfóide, nós vamos ter aqui os linfoblastos, né, novamente blastos, células jovens, formando dois tipos de células. As natural killers, que são um tipo de linfócito, e os pequenos linfócitos, que vão se diferenciar em linfócitos T e linfócitos B. O linfócito B, quando ele for para o tecido, ele vai se diferenciar em plasmócito, ele pode gerar todos os anticorpos, e os linfócitos T vão se diferenciar em alguns tipos, como o linfócito citotóxico e o helper. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho, mas não muito nessas linhagens celulares. A gente só tem que entender que a gente sai lá das células-tronco, vai passando por essas células em formas de blasto, até a gente formar nas células mais jovens, formando aqui os citos, né? Então, se eu pegar a linhagem da plaqueta, a gente vai ter o megacardioblasto, gerando promegacariócito, megacariócito basófilo, megacariócito acidófilo, e então as plaquetas. A característica da célula megacariócito é que ele tem um núcleo irregular, lobulado, o citoplasma dele é abundante, granulado e basófilo, o que faz muito sentido, porque esse citoplasma é quem vai se dividir para gerar as diversas plaquetas, e ele possui diversas substâncias, como o fator de von Willebrand, fator 4, que a gente vai ver bastante lá na hemostasia primária e na hemostasia secundária. Quando esse megacariócito ele se divide, ele se fragmenta, o seu citoplasma vai gerando as diversas plaquetas. Então, como a plaqueta ela é originada do citoplasma do megacariócito, ela é um fragmento acelular. E aí ela vai estar presente no nosso corpo de 150 a 450 mil plaquetas circulantes. Então é legal que a gente sempre estuda as hemácias como sendo as únicas células anucleadas do nosso organismo, e realmente são, porque as plaquetas elas não são células, elas são fragmentos de células, apesar delas também serem anucleadas. A linhagem granulocítica, né, de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, ela também vai vir nesse sentido de células maiores, que são os blastos, né, com núcleos muito grandes, e vão se dividindo. E aí, o do neutrófilo, ela tem uma particularidade bem interessante, porque ela vai formar o bastonete, que é uma célula neutrofílica jovem, onde ainda não houve a constrição dos núcleos. Então, esse núcleo ainda não é lobulado.
E esse bastonete, como sendo célula jovem, ele pode estar aumentado, né, no sangue, no caso de anemias hiperproliferativas, por exemplo. E com o amadurecimento, né, elas vão se tornando lobuladas e geralmente os neutrófilos eles vão apresentando aqui 3 a 5 núcleos, que na verdade são essas constrições desse núcleo inteirinho que a gente tem do bastonete. Então, os neutrófilos correspondem aí a 55 a 65% das células dos leucócitos circulantes. Então, ele é o leucócito mais presente na corrente sanguínea, e não à toa ele é a primeira célula de defesa que a gente tem aí contra bactérias, fungos e outros micro-organismos. Às vezes até os vírus, né, são combatidos por neutrófilos. E celularmente, o que a gente vai ter? A gente tem aqui uma célula, como a gente pode ver ao microscópio, e também uma representação esquemática, onde a gente vê de 3 a 5 lóbulos nesse núcleo, ou seja, um núcleo com constrições, um citoplasma com granulações finas, pueris e neutras. Então, ela praticamente não se cora, ficando com a cor rosa claro. E ele é um grande leucócito e ele é maior do que a hemácia, quando a gente vê lá ao microscópio óptico. E os bastonetes, que são os neutrófilos jovens, representam 5% do total de neutrófilos circulantes lá no sangue periférico, e ele é não nucleado, né? Ele é não segmentado, não lobulado, né? O núcleo dele é inteiro em forma de bastão ainda, e daí o seu nome. A partir do momento que vão ficando mais velhos, né, os neutrófilos eles vão ficando hipersegmentados, vão apresentando mais de 5 núcleos, e eles também vão sendo substituídos da circulação. O segundo granulócito que a gente tem que falar são os eosinófilos, que estão presentes em 2 a 4% dos leucócitos circulantes, e eles têm o núcleo bilobulado, e não mais 3 a 5 lobos, como tinha o neutrófilo. Os seus grânulos agora são básicos, então ele fica corado por eosina, que é um corante ácido, e isso vai dar uma cor rosa muito mais forte que a do neutrófilo, que era neutro, né? Então, ele vai ficar com essa cor mais rosada, mais alaranjada. O último dos granulócitos é o basófilo, né? Ele está presente em 0 a 1% do total de leucócitos circulantes. Ele tem uma meia-vida de 2 dias e, por isso, dificilmente, além de ter em pequena quantidade, então dificilmente você acha ele ao microscópio óptico num esfregaço de sangue periférico. Ele tem um núcleo muito volumoso, irregular, contorcido, descrito aí em forma em S, e o seu citoplasma ele possui grânulos tão grosseiros que ele acaba tampando o núcleo. Então, o que chama atenção nessa célula é o citoplasma granulocítico grosseiro. E o corante que vai corar essa célula é o azul de metileno, que é um corante básico. Daí o nome basófilo, devido à afinidade por corante básico. Então aqui eu queria te mostrar uma lâmina só para você distinguir o neutrófilo do eosinófilo. Geralmente a gente estuda que o neutrófilo tem de 3 a 5 lóbulos, mas se você parar para pensar que o neutrófilo ele sai de um bastonete que tem um núcleo único em forma de bastão, quando ele sofrer a primeira constrição, ele vai formar um neutrófilo bilobulado. Então você pode ter neutrófilo bilobulado. Então, no caso de eu achar uma célula com apenas dois lóbulos nucleares, não quer dizer que eu tenho, por exemplo, um eosinófilo. Eu posso estar diante de um neutrófilo. E para distinguir, eu tenho que olhar para o citoplasma. Como o neutrófilo
ele é neutro, ele não tem afinidade nem por corante básico, nem por corante ácido. Por isso, o seu núcleo, o seu citoplasma, desculpa, fica mal corado. Ele fica com um citoplasma bastante claro, um rosa claro. Agora, o eosinófilo não. O eosinófilo ele tem afinidade pelo corante eosina, que é ácido. Portanto, o eosinófilo ele é uma célula extremamente básica. E por isso que ele fica corado pela eosina e fica corado na cor rosa. Os monócitos, por sua vez, vão vir lá das células jovens chamadas monoblastos, que vão passar ali por promonócito até chegar nos monócitos, como a gente vê aqui no final da linhagem. Vale perceber que o núcleo desse Então, os monócitos representam 4 a 8% do total de leucócitos lá na circulação, e ele tem esse núcleo irregular e com a cromatina fracamente corada, frouxa, o que vai ajudar a distinguir bastante dos linfócitos, que também tem esse núcleo muito grande, muito irregular, às vezes chamado de reniforme, mas o linfócito ele tem um núcleo muito bem corado, ao contrário do que ocorre com o monócito. O citoplasma não tem granulações, assim como não tem também os linfócitos, por isso que são da linhagem agranulocítica, e os monócitos são os maiores leucócitos que a gente tem. Representa uma fase na maturação da célula mononuclear fagocitária, originada na medula óssea. Ou seja, qual é a interpretação disso? Enquanto essa célula está na corrente sanguínea, eu chamo ela de monócito. Aí ela amadurece, ultrapassa a barreira do endotélio, vai para o tecido, e aí nesse momento eu vou começar a chamá-lo de macrófago. O macrófago, portanto, ele representa uma fase avançada da vida da célula mononuclear fagocitária, que originou-se lá na medula óssea com os monoblastos. Com os linfócitos, nada vai ser diferente. Ele vai vir de uma célula que é um blasto, um linfoblasto, que são células muito grandes, com núcleos muito grandes, porque elas são muito ativas, né? E elas vão diminuindo, né? Vão se dividindo ali, gerando, vão amadurecendo, gerando prolinfócito, linfócito médio. Os linfócitos, eles são a segunda célula leucocitária mais abundante no sangue, com 25 a 45% do total de leucócitos. Só perde lá para os neutrófilos. Ela tem um núcleo grande, com cromatina muito concentrada e densa, por isso muito mais bem corada do que a dos monócitos. O seu citoplasma é escasso, não tem granulações, por isso é chamado, né, dentro da linhagem agranulocítica, e ele é menor, é o menor dos leucócitos que a gente tem no nosso corpo. Quando o linfócito B ele se diferencia em plasma, a célula natural killer ela é um tipo de linfócito, que por sua vez é um tipo de leucócito, ou seja, um tipo de célula branca, ok? E dentre aquele percentual de linfócitos, 10 a 15% são do tipo natural killer. Esse nome, natural killer, ele é bem sugestivo, porque ela é uma matadora natural. Ela não precisa de um estímulo para que ela ataque células cancerosas ou células infectadas no nosso organismo, constituindo-se, assim, uma das primeiras formas de ataque a agentes estranhos ou nocivos ao nosso organismo. E essa célula se caracteriza ainda por ser a principal responsável por rejeições em transplantes de órgãos.
A formação dos eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ela também é bem interessante, porque ela parte aqui de uma célula chamada proeritroblasto, que segue aquele mesmo padrão, uma célula grande, pouco citoplasma, muito núcleo, muito ativa, né? E ela vai se amadurecendo, né, em eritroblasto basófilo, chega a eritroblasto policromático, e aqui é interessante que é onde se começa a produzir hemoglobina nessa célula. E aí ela se divide em eritroblasto ortocromático, que é a última célula da linhagem eritroide que possui núcleo. E até aqui ela está dentro da medula óssea, ou seja, enquanto a gente estiver dentro da medula óssea, a linhagem dos eritrócitos são nucleadas. Agora, a partir de reticulócito, a gente consegue observar essas células na corrente sanguínea, no sangue periférico. E aí ele já é anucleado. Só que o reticulócito ele ainda possui algumas organelas aqui, principalmente ribossomos, que vão ser retirados dentro de 1 a 2 dias, né, nesse processo de amadurecimento lá no baço. E aí, com isso, vai aparecer um halo central na hemácia madura, que é o que vai diferenciar esses dois tipos de células na corrente sanguínea, na visualização ao microscópio óptico. A partir do momento que essa hemácia ela vai se envelhecendo, ela vai se tornando mais arredondada, vai marginalizando, vai andando mais na periferia do fluxo sanguíneo, e ela vai ser então, né, depois dos seus 120 dias lá, ser fagocitada por macrófagos do sistema retículo endotelial do baço, que está lá na polpa vermelha do baço. E aí esse esferócito ele é retirado de circulação e novas células sanguíneas vão ser originadas lá na medula para repor essa linhagem eritroide. Então, só mostrando aí que as células jovens têm maior volume, cromatina frouxa, estão em muita divisão. As hemácias velhas são os esferócitos, vão perdendo a sua biconcavidade e vão perdendo também aquele halo central, que só está presente na hemácia. E os esferócitos, que são essas hemácias velhas, vão sofrer essa hemocaterese. Então, esses reticulócitos, que são as hemácias jovens já no sangue periférico, elas representam 1 a 1,5% das células eritrocíticas que estão na minha circulação. Mas para eu fazer a contagem de reticulócitos, eu preciso usar um corante especial chamado corante supravital azul de cresil brilhante. E com ele eu vou conseguir contar o número de reticulócitos que vai ser fundamental para eu perceber se eu estou diante de uma normalidade, de um quadro de anemia hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Então, se eu tiver uma grande produção de reticulócitos, quer dizer que minha medula está funcionando de maneira exagerada, e esse quadro eu chamo de policromatofilia ou reticulocitose. Isso vai ser comum, por exemplo, no caso das anemias hemolíticas, como hemoglobinopatias, anemia hemolítica autoimune, hemólise infecciosa, hemólise mecânica, por exemplo, no caso de um paciente que tem uma válvula cardíaca mecânica, não é isso? E um quadro de diminuição de reticulócitos é uma reticulopenia, que mostra que a medula está produzindo poucas células, uma medula hipoproliferativa, e pode ser resultado aí de deficiências no. Aqui eu só queria chamar a atenção, né, dessas hemácias, né. Então aqui a gente chama atenção nesse campo todo aqui do microscópio, como que as hemácias elas são muito mais numerosas do que as células leucocitárias, né? E a gente mostrando no zoom aqui um pouquinho. E aqui eu deixo para você um mapa mental que vai te auxiliar quando você estiver lá no microscópio tentando identificar um tipo de célula. Então, a primeira pergunta que eu me faço é: quantos núcleos tem aquela célula que eu estou olhando no microscópio?
Se não tiver nenhum, eu estou provavelmente diante de uma hemácia. Se ela tiver apenas um núcleo, provavelmente eu estou diante de um linfócito ou de um monócito. E como é que eu vou diferenciar? Se esse núcleo for grande, mais ou menos regular, na forma de um rim, muito corado, um núcleo muito roxo, eu provavelmente estou diante de um linfócito. Agora, se esse núcleo for completamente irregular, pouco corado, provavelmente eu estou diante de um monócito. Agora, se eu tiver mais do que um núcleo, provavelmente eu estou diante de uma linhagem granulocítica ou diante de um neutrófilo jovem, que é um bastonete, né? Então, se eu tenho mais de um núcleo, e esse núcleo ele tem uma característica de ser não segmentado, como se fosse um grande núcleo em forma de bastão, eu tenho um neutrófilo bastonete. Agora, se esse núcleo já possui segmentação, ele já está lobulado, então eu vou olhar primeiro o número de núcleos, que vai me ajudar bastante. Não vai distinguir ainda. Por exemplo, se eu tiver de 3 a 5 lóbulos nesse núcleo, eu provavelmente vou estar diante de um neutrófilo. Mas para confirmar, eu olho se o citoplasma tem uma granulação fina e pouco corada. Porque, como dissemos, o neutrófilo ele é neutro, não tem afinidade por corantes nem ácidos nem básicos e acaba se corando bastante pouquinho. O núcleo, quando eu tenho 2 lóbulos e um citoplasma muito rosa, muito alaranjado, provavelmente eu estou diante de uma coloração por eosina. Então eu tenho um eosinófilo. E quando esse núcleo, ele não está sendo visível, eu não consigo nem contar quantos lobos ele tem, ele está encoberto por um citoplasma de granulações grosseiras, geralmente eu estou, então, diante de um basófilo. Então, uma vez que a gente terminou de falar agora de todas as células e como que elas vão amadurecendo lá na medula óssea, a gente tem que entender que nem não foi em todos os momentos da nossa vida que a medula óssea assumiu a produção dessas células sanguíneas. Então, a gente tem fases da hematopoese que devem ser discutidas. Essas fases, elas são, a princípio, todas intrauterinas, porque na vida extrauterina sempre vai ser a medula óssea a responsável por produzir as células sanguíneas, a não ser que a gente esteja no caso de uma falência dessa medula óssea. Então, até a 7ª semana de vida intrauterina, são as ilhotas de Wolff, lá do saco vitelino, que vão produzir essas hemácias que ainda são nucleadas, e a gente chama isso de fase mesoblástica, o período embrionário da hematopoese. A partir do 5º mês intrauterino, o baço e o fígado é que vão assumindo toda essa responsabilidade e vai se criando a fase hepatoesplênica, que pode se ocorrer na vida adulta, no caso, mas assim, de maneira temporária, no caso de uma falência ou de uma aplasia, né, da medula óssea. E a partir do 6º mês de vida intrauterino, a medula óssea ela já assume essas funções e isso vai perpetuar durante toda a vida pós-uterina desse indivíduo. Quer ver? Vou te mostrar um gráfico que vai te ajudar as fases da hematopoese. A gente consegue ver no eixo X, né, os meses, até aqui na linha pontilhada, onde vai ter o nascimento do indivíduo, e depois toda a vida pós-uterina dele, né, com os anos desse indivíduo. Então, se a gente pegar aqui, olha, 100% das células sanguíneas do indivíduo são produzidas no saco vitelino, lá no início da sua embriogênese. E isso vai sendo gradualmente, né, diminuído, e o fígado e o baço vão assumindo essa função nessa fase que a gente chama de fase hepatoesplênica. E a partir lá do 7º mês, mais ou menos, né, esse fígado e esse baço já estão perdendo quase toda a sua representação, e a medula óssea, né, que começou a sua atuação, né, lá no 5º mês, começa a assumir quase que completamente, né, a produção de células sanguíneas desse indivíduo. Ao nascimento, a medula óssea ela já é a única produtora, né, das células sanguíneas desse indivíduo,
E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são os ossos longos, como fêmur e tíbia, os grandes produtores de células sanguíneas, e sim as vértebras, o externo e as costelas, ou seja, ossos que são de menor porte, né, do que o fêmur, são os verdadeiros responsáveis por ter uma medula óssea bem proliferativa, constituindo aí as nossas células sanguíneas. Ok, então eu sei que a medula óssea é quem vai produzir todas as minhas células sanguíneas, mas a medula óssea ela precisa de um estímulo, ela precisa de um mensageiro que a oriente quando ela deve produzir ou parar de produzir essas células sanguíneas. E o principal mensageiro que a gente tem que estudar é a eritropoetina, que é um hormônio produzido lá pelos rins. E a eritropoetina ela também é liberada pelos rins diante de algumas situações, basicamente situações de hipóxia. É o sinal para o rim liberar EPO. Só que essa hipóxia ela pode ser fisiológica, como é o caso de grandes altitudes, né, pessoas que gostam de escalar grandes cumes, e pode ser patológica, por exemplo, numa anemia, numa hemorragia, e em alguns outros quadros clínicos também que a gente vai ver. Então, o rim produz aí 90%, né, do EPO, 10% ali pelo fígado, e o EPO é liberado sempre numa situação de hipóxia. Se eu tenho uma anemia, eu não tenho a hemoglobina suficiente para carregar oxigênio, eu tenho um quadro de hipóxia generalizado. Se eu tenho uma DPOC, um quadro, ou qualquer outro quadro pulmonar que dificulte as trocas gasosas entre sangue e ar, então eu tenho um sangue pouco oxigenado, também vou ter um quadro de hipóxia que vai favorecer a liberação de EPO. Agora, eu posso ter uma hipóxia renal. Por exemplo, eu tenho uma isquemia que não deixa chegar sangue para esse rim entende que ele está num quadro de hipóxia e também vai liberar EPO. E o quadro das grandes altitudes, né, que são ambientes pouco oxigenados, diminui a saturação do indivíduo e também liberam EPO como resposta a esse ambiente. Agora, eu posso ter um quadro de liberação de EPO diminuído, que é o quadro de falência renal, né, nos casos, por exemplo, de insuficiência renal crônica. Agora, sempre que eu produzir, então, o EPO, quem estimulou a liberação de EPO foi a hipóxia, e o EPO vai lá na medula, vai incentivar a medula a produzir, né, as suas células, e inclusive a produzir aí a hemoglobina e as hemácias. Então, em resumo, o que eu tenho que ter para que a eritropoese aconteça? Eu tenho que ter célula-tronco hematopoética, eu tenho que ter um estímulo a essa célula-tronco para que ela se transforme nos blastos, e esses estímulos geralmente vão ser hormonais, como hormônios androgênicos e EPO, mas também interleucinas e outras substâncias parácrinas e autócrinas que vão estimular essa medula se tornar proliferativa. E eu tenho os fatores nutricionais, desculpa, saiu errado ali o escrito, mas alguns elementos como ferro, vitaminas do complexo B e alguns macronutrientes, né, como proteínas e lipídios, são necessários para essa formação de células. Por exemplo, uma baixa de ferro, se tornar crônica, vai gerar uma anemia, geralmente microcítica, hipocrômica, ao contrário, por exemplo, de uma deficiência de vitaminas B12, B9, né, que vão gerar anemias macrocíticas, normocrômicas. Então, sempre pensar nos fatores nutricionais também, para que esse indivíduo tenha a produção correta de hemoglobina e não tenha a anemia e tenha a produção correta dos fatores da eritropoese. Galera, essa foi a primeira aula, uma aula só introdutória, nós vamos aprofundar muito mais no tema.
Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, até mais.